Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 16 de abril de 2025, a nossa quarta-feira de Champions League. Bom, tropa, quarto amanhã, dia de Champions, dia de rodada cheia do Brasileirão e vamos meter marcha, 3h30 da tarde, a gente tem Newcastle contra Crystal Palace. Jogo para mim, para o time da casa vencer, tá? O time da casa segue firme aqui na briga pelo G4. O time conseguiu, o Newcastle, ser campeão depois de 70 anos. Aproveitou aí muito bem o tropeço do Chelsea. E aqui é o seguinte, vou falar para vocês. Aqui tá colocando o G5 já na Inglaterra, né? Falei com vocês que tinha essa possibilidade. Eu só não consegui confirmar ainda, mas pelo que tudo indica aqui, vai acabar sendo um G5 mesmo para Champions. E o Newcastle tem um jogo a menos, se ele ganhar ele vai para a terceira posição, ele passa o Nottingham Forest, ele vai a 59 pontos, fica 4 do Arsenal, do Liverpool não dá, mas ele vai credenciando, né, ficando cada vez mais tranquilo aqui para jogar mais uma Champions. Já o Crystal Palace não almeja mais nada, não vai brigar lá em cima, também não vai brigar lá embaixo, né, aqui joga mais para cumprir tabela. Dentro de casa, é vitória do Newcastle, veio de um 4-1 no Manchester United, são um time muito forte dentro de casa. Com Isaac e companhia aí forma um grande ataque. Nos últimos 4 jogos marcou pelo menos 2 gols, vem marcando gol nos últimos 7 jogos. É um momento todo do Newcastle que vem aí com 5 vitórias seguidas e 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Marcha! Vamos falar agora de Champions League, 4 horas da tarde, Real Madrid contra Arsenal. Para mim é vitória do Real Madrid. Quer dizer que vai passar? Não, mas para mim o Real Madrid ganha o jogo. Até porque para ele levar para a prorrogação, ele tem que ganhar por 3 gols de diferença, já que o primeiro jogo foi 3-0. Então eu acredito sim no Real ganhando, seja de 1-0, 2-1. Pode ser também um 3-0, levar para a prorrogação, um pênalti, porque em matéria de Champions a gente não pode desacreditar do Real, né? Não pode. Aquela Champions que o Real foi campeão na semifinal contra o City, tinha que fazer 2 gols em 5 minutos, né, contando os acréscimos, e fez. O Real Madrid. Então, para mim, ganha. Não sei se o suficiente passar, ganha. Outro cenário que é interessante é escanteios pro Real, já que é um time que sempre tem que estar buscando aí pelo menos tirar essa diferença de 3 gols, vai fazer gol, vai continuar no ataque, tem um time muito rápido com Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham e companhia. O Camavinga está expulso, mas eu acredito que em matéria de ofensividade ali não vai ter tanto impacto assim, já que os principais aí nomes do ataque vão jogar, tá? E é isso. Ou vitória do Real, ou... pode ser o jogo, já que o Real Madrid precisa de 3 gols, 3 gols também pode ser legal, porque o Real Madrid vai se abrir para um time muito bom, que é o do Arsenal, muito bem treinado. Também pode ser um jogo interessante para a gente ver muitos gols. 4 horas da tarde também eu tenho Inter de Milão e Bayern de Munique. Inter de Milão ganhou lá em Munique por 2-1, né? Vem aqui jogando pelo empate dentro de casa, mas para mim é jogo para gols. Eu gosto desse cenário de 2 gols, pensando no bilhete, né? Pensando numa dupla, mas eu gosto muito desse cenário de ambas marcam, tá? Eu acredito que a Inter deva fazer gol em casa, sim, mas também acredito que o Bayern de Munique tem muita competência aí, se não me engano o Musiala volta, né? O Bayern de Munique tem tudo aí para fazer pelo menos um gol, já que é um time que vai se expor. E para mim é mais um cenário aí de jogo aberto para a gente ver. Sinceramente, eu não compraria nenhum resultado nesse jogo, tá? Porque por mais que a Inter tenha um time muito redondo, se o Bayern ganhar esse jogo aqui, não é nenhuma zebra. Só para deixar claro. Vamos lá, 6h30 da noite, vamos falar de Brasileirão, Botafogo contra São Paulo. Botafogo tentando se encontrar, o São Paulo longe de ser o São Paulo que a gente espera, né? Apesar de estar invicto aí a 5 jogos, não vem praticando o esporte futebol, o São Paulo Futebol Clube. Sendo bem sincero, é um jogo muito ruim de fazer uma aposta. Vou dar o papo reto aqui. Eu gosto de um cenário de gols, mas as duas equipes estão tendo retrospecto under ultimamente, né? Particularmente, se eu fosse arriscar algo, eu arriscaria 1,5, porque eu acho que está pagando muito, quase 1,50 para sair 2 gols num jogo bem interessante. Mas, se pegar o que o São Paulo está jogando, como eu falei com vocês, e o Botafogo que ainda não engrenou, e jogo duro, cara, jogo difícil. O Botafogo perdeu para o Bragantino, São Paulo não ganhou em casa do Cruzeiro, tô fora.
Mirassol e Grêmio, aqui eu gosto de 2 gols, tá? O Mirassol tem sido aí um time interessante nesse início de campeonato, vem sofrendo gols há 10 jogos seguidos, 10 jogos sem vencer, o Grêmio vem sofrendo gols em 9 jogos, então 2 equipes aí com a defesa bastante vazada. Eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja, beleza? O Grêmio perdeu em casa de 2-0 pro Flamengo, não conseguiu nem marcar gol. Eu gosto desse cenário de ambas marcam, mas eu ficaria só em 2 gols, tá? Se você tiver tá ligado? Aquela essência ousada, esse ambas marcam chega para você. Mas 2 gols para mim aqui é muito forte. O Mirassol é um jogo interessante para o Mirassol ganhar, né? Para não subir e cair. E o Grêmio, se ele quiser buscar algo, ele tem que ganhar do Mirassol, com todo respeito. Né? Tem que ganhar do Mirassol. 7 horas da noite, Sport e Bragantino. O Sport não ganhou nenhum dos jogos, né? Reclamando aí de lances polêmicos do Palmeiras, teve contra o São Paulo, né? Eu sou vascaíno, não achei que foi falta do Verratti, me julguem, não achei que só no Brasil que existe a chance de dar falta aquele lance, qualquer lugar, não falo nem na Europa, mas se for na Argentina, aquilo ali não dá falta. Acho que o zagueiro viu ali que o Verratti encostou nele e já caiu. Tem que jogar, irmão, tem que ir pro jogo, contato. Dito isso, um gol do Bragantino. Um gol do Bragantino tá pagando 1,55, se eu não me engano. Eu gosto, cara, eu gosto desse gol do Bragantino. Vem marcando gols aí em 9 jogos, marcou gol contra o Botafogo. Acho que o Sport, o Sport teve um problema também agora com o sócio torcedor. Posso estar enganado, mas quem é torcedor do Sport vai dizer melhor aí nos comentários. O Sport ele mudou o plano dele, começou a cobrar mais caro e tirou alguns benefícios que tinha. Cara, ontem tinha uma fila assim, tipo, gigantesca pro pessoal ir lá cancelar o sócio torcedor. É absurdo. O time não vive um bom momento, então aqui eu exploraria esse golzinho do Bragantino na ousadia. Internacional e Palmeiras, para mim é jogo para 2 gols, 2 grandes ataques aí, 2 equipes que para mim têm totais capacidades de lutar pelo título. Palmeiras aí já consistente há muito tempo. O Internacional eu esperava até mais nesse início, tem um grande time, de repente engrena aí depois. Mas é um jogo com totais condições de 1,5 e totais condições também de ambas marcam pagando 2. Eu gosto. Corinthians e Fluminense, vocês vão me julgar. Mas para mim é vitória do Timão. Dentro de casa, cara, o Fluminense ganhou os últimos 4, eu sei, ganhou do Santos aí no último lance, mas pô, aqui eu ia pra ousadia, aqui eu ia de Corinthians. Perdeu o clássico, aqui eu ia de Corinthians. Tá? Dá para ir com o Corinthians empate anula, já tá pagando em 40, legal, para uma duplinha. Mas aqui, para mim, o Corinthians ganha o Fluminense. Santos e Galo. Aqui o valor tá no Galo. Por mais que o Neymar tenha voltado, um gol do Galo tá pagando 1,50. Eu gosto. O Santos tem uma defesa bem vazada. Gosto desse cenário de gol do Galo. E do Paciência Galo pagando 1,65. Eu gosto também. Cara, esse time do Santos é bem fraquinho. Sem o Neymar, então... É porque é relativo. O Neymar ele joga muita bola. Mas o Neymar ele ainda está sofrendo com a parte física, né? Tá voltando de lesão. Às vezes tu bota ele e é -1 para marcar, para as coisas, né? Então, se o Neymar não tiver inspirado, o Neymar inspirado esquece. Ele não precisa nem correr. O homem deita e rola no jogo. Mas se ele não tiver inspirado, ele voltando de lesão é um jogador aí... É difícil falar que o Neymar é um jogador a menos, né? É até um crime falar isso, mas tô falando pelo fato de ele voltar de lesão. Se ele não corresponder tecnicamente, é um cara que não marca, que não volta. Difícil. Flamengo e Juventude. Vitória do Flamengo. Torno de 1,30. Joga em casa. Aqui qualquer coisa diferente disso é maluquice, tá? Jogo pro Flamengo ganhar dentro de casa do Juventude. Vitória e Fortaleza. Jogo para mim de poucos gols, hein? Vitória, apesar de vir para cima, não ganhou os últimos 7 jogos, mas é um time que cumpriu esse menos de 4 gols em 9 dos últimos 10. Vem cumprindo o menos de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10. O Fortaleza vem cumprindo menos de 3 gols e meio nos últimos 9 jogos. Para mim é jogo para menos de 3 gols e meio, menos 4 gols, pagando em torno de 1,20 aí para sua duplinha. Tá? Então, só recapitulando, Botafogo e São Paulo. Para mim é um jogo muito difícil, particularmente eu nem devo fazer bilhete com esse jogo. Se fosse botar, eu colocaria 2 gols. Mirassol e Grêmio eu já gosto de 2 gols. Aqui Sport e Bragantino também não é um jogo fácil, mas se eu fosse colocar um dinheiro aqui, eu colocaria no gol do Bragantino. Internacional e Palmeiras eu gosto de gols. Corinthians eu gosto dessa vitória do Corinthians, não me perguntem por quê. Galo e Santos eu gosto do gol do Galo. Flamengo é vitória e aqui menos gols. Tá? Eu sei que passa aqui no meu cantinho
todas as entradas, mas só recapitulando aqui o Brasileirão. Não são jogos fáceis, mas tem jogos aqui bem legais. Beleza, então é isso. Nos vemos amanhã, que seja um dia muito bom pra gente. Estamos no Clube da Fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Real Madrid, empate anula, em casa contra o Arsenal. E pra fechar, Flamengo vence o Juventude, também em casa. Essa nossa duplinha deu total de 1,62 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.